Audio Jungle. Bom, meu nome é Alberto Shimahara, sou engenheiro de aplicação da OpenCAD e eu vou gerar este webinar sobre estatística em MATLAB para iniciantes. Atualmente está muito em voga a análise de dados, né? Se a gente vê nessa nuvem de palavras, né, Big Data, né, a gente vê que tem vários termos, né, que são dedicados à análise de dados, né? Então, Analytics é uma palavra que aparece bastante, internet, tamanho, paralelismo, né, exemplos, né? Toda essa parte de análise de dados, né, a gente consegue trabalhar com MATLAB em Simulink, gerando modelagem, gerando simulação, né, e aplicando Model-Based Design, né? Então, não importa qual a fonte do dado que nós estaremos trabalhando, né? MATLAB pode trabalhar com algoritmos de multidomínio, né? E também, a partir do momento que eu gerei esse algoritmo, essa análise de dados, né? Como que eu gero código, seja ele para ser embarcado, né? Que ele vá numa estrutura de IoT, que é a internet das coisas, né? Ou que ele se integre a uma solução enterprise, uma solução corporativa, né? Então, a ideia, né, de trabalhar dados não é simplesmente só efetivar a análise, mas também prover uma solução como de uma aplicação ou de um produto final, tá? Nós, como engenheiros ou cientista ou mesmo analista de dados, né, a nossa ideia quando trabalhamos com informação, né, é prever um fenômeno futuro, né? Eu quero prever um resultado baseado nas informações que eu estou tendo neste momento ou que um sistema incorporou para mim. Também quero analisar a relação entre grupo de variáveis, né? A ideia é a gente buscar tendência na qual uma informação afeta a outra, né? Eu quero gerar uma inferência sobre uma população, ou seja, uma determinada quantidade de dados, né, que elas podem ser características, né? Em termos de processo, eu quero monitorar a qualidade de produtos, né? E desenvolver experimentos e fazer testes de hipótese. Então, MATLAB, né, é um software de computação técnica, né? É uma ferramenta que nos permite manipular é, dados, né, numericamente, me permite gerar uma visualização e uma análise de dados sofisticada, né, e me permite também trabalhar com outros tipos de algoritmos, né? Por exemplo, matemática simbólica, é, estatística, otimização. Além de ser uma base, né, para todos as ferramentas que eu vou aplicar no MATLAB, outros algoritmos. Já vamos falar disso.
Então, quando eu quero trabalhar com MATLAB, né, e eu quero adicionar capacidades, né, de análise dentro do MATLAB, né, essas ferramentas no MATLAB nós chamamos de toolbox, né? Então, podemos fazer análises estatísticas, que é o que a gente vai mostrar hoje, com estatísticas e machine learning, né? Modelamento matemático com o Symbolic Math Toolbox, né? Processamento de sinais com o Signal Processing Toolbox, né? Temos também o Simulink, que permite gerar modelamento de sistemas, simulação, efetivar testes e implementação de geração de código embarcado. Para o Simulink, nós denominamos essas ferramentas adicionais como blocksets, né, que nos permite gerar algoritmos de sistemas de comunicação, modelamento físico, né, desenvolver controladores e gerar várias outras implementações, como parametrização, otimização de variáveis. Um conceito que nós aplicamos bastante, né, é o conceito de Model-Based Design, ou o desenvolvimento baseado em modelo, né? Então, o modelo ele pode ser analítico, baseado em dados, né? Pode ser baseado em componente, um componente físico, um ambiente, né? Como é o caso aqui, por exemplo, né? Como estamos trabalhando com analítica, né? Dados analíticos, eu posso pensar em analisar dados, gerar um modelamento desses dados, né? E desenvolver um algoritmo. Esse algoritmo estruturado, né, eu vou pensar o quê? Aonde que eu vou aplicar esse ambiente, esse algoritmo, né? Em que ambiente, quais componentes físicos vão se conectar para gerar informação, né? E como esse algoritmo vai ter que atuar no ambiente e no componente físico. E também posso pensar numa implementação. Qual que vai ser a destinação? Eu vou pensar em uma solução desktop, eu vou pensar numa solução remota, né, que vai estar embarcado e ele vai mandar uma informação para a nuvem, né? E também eu posso atender requisitos, né? Então, o meu componente físico, por exemplo, um sensor, ele pode ter limitação, né? Ele pode funcionar num determinado ambiente específico, né? Posso ter problemas de tamanho, de memória, entre outras coisas, né? Então, quando eu estou pensando em Model-Based Design, a ideia é que eu tenha um processo contínuo entre a implementação, desenvolvimento e pesquisa de verificação e validação. E também isso envolve o requisito. Então, se o meu requisito do componente não foi atendido, eu tenho que voltar aqui para a pesquisa e pesquisar novamente alternativas para que o meu requisito seja atendido, né? Ou também eu consigo verificar que durante o desenvolvimento, um requisito ou uma especificação que me foi passada é impossível de ser atingida, tá? E aí vocês podem perguntar, né? Mas já existem empresas que aplicam Model-Based Design? Sim, né? Por exemplo, a Airbus, né, aplicou em gerenciamento de bateria, né? A ABB para gerar um controlador de smart grid, né? A Festo para robôs industriais, né? A Weiman para ventiladores de transporte, né? Ventiladores respiratórios, tá? A Daimler para controle de cruzeiro de seus caminhões, né? E a FLIR para soluções de imagem térmica inteligentes, tá? Quando nós pensamos nesse conceito, a ideia também é que nós geremos uma aplicação, né? Como que o MATLAB consegue trabalhar com minhas informações, né? Então, a ideia é eu gerar uma análise, né, acessar os dados, né, acessar a informação, pré-processar, ou seja, eu poder limpar dados excludentes ou valores que se apresentem incorretos, né, desenvolver um modelo preditivo, um modelo de análise, e eu quero gerar uma integração.
No MATLAB não importa muito a forma como seus dados vão ser gerados, né? MATLAB possui diversas ferramentas que vão me auxiliar, né, a acessar a informação. Se você trabalha com banco de dados, eu consigo acessar SQL Server, MongoDB, CosmoDB, consigo acessar informação da nuvem, né, como a Amazon S3 e o Azure, Blob, né, é, informações Enterprise, como o Hortonworks ou o OSIsoft com a PySystem, né? Então a ideia é conectar o meu MATLAB para trabalhar com essa informação, tá? E poder gerar os meus modelos analíticos, né? E também poder gerar de que forma que eu vou distribuir informação, né? A MATLAB possui diversas toolbox, né, para poder gerar essa integração, seja retornando para um PySystem, por exemplo, ou eu acessando uma infraestrutura de IoT, né, ou conexões com outros softwares, né, como o Kilic, o Spotify, ou mesmo gerando aplicações de software, né, uma classe Java, um código Python, C++, tá? Entre outras aplicações. Tá? Né? E não importa também a estrutura que você está usando, seja Amazon, Azure, né, OpenStack ou mesmo uma máquina virtual, no caso do VMware. Tá? Como eu falei, não importa como a informação é compartilhada com você, né? Pode ser arquivo, pode ser banco de dados, uma conexão de hardware direta, né? Então, se eu quero conectar diretamente um hardware, instrumento control toolbox, placa de aquisição, data acquisition toolbox, tá? Protocolos de comunicação, rede CAN, que é um caso de rede automotiva, OPC para sistemas de controle de processo, redes industriais, tá? Ou até mesmo TCP/IP, tá? Deixa eu só abrir aqui meu MATLAB. Então, como eu falei, né, eu tenho diversas ferramentas para trabalhar com o MATLAB, né, que é o meu MATLAB. Né, se você não sabe o que tem instalado no seu MATLAB, é só você digitar ver, de version aqui, e ele vai mostrar na sua licença instalada todos os produtos disponíveis para sua licença. Tá? Como nós já vimos anteriormente, tá, deixa eu só passar aqui. Né, para o MATLAB, né, o MATLAB possui funções básicas para análise estatística. O mínimo, o máximo, ele me dá a média, a mediana, o desvio padrão e a covariância. Né? Então, dentro da estatística, né, ela é muito básica. Né? É uma estatística descritiva básica. Então, eu vou ter o gráfico de histograma, de barras, né? Vou ver a dispersão e o centro, que é a média a mediana em relação aos dados. Né? Só que aí eu preciso de mais. Né? Aí se eu quero trabalhar com clusterização, predição, né? Eu vou usar a Statistic Toolbox. Machine Learning, Statistic Machine Learning Toolbox. Né? Eu preciso adicionar essa ferramenta ao meu MATLAB. Né? Vimos também, nosso último webinar, né, como fazer essa estatística básica a partir de uma relação de dados simples. Né? Então, dentro da própria interface gráfica do gráfico, tá, eu consigo acessar informações da estatística básica do MATLAB. Né? Então, fazendo aqui uma coisinha bem rápida. Eu vou vir aqui, gerar uns dados
comuns. Um rand, que geram números pseudo-aleatórios. Vou gerar só com 10 linhas, uma coluna. E vir aqui, plot dados. Né? Então, posso vir aqui, tools, né, de ferramentas, data statistics. Só um minutinho aqui, que o material está processando. Aqui, ó. Então, se eu quero, por exemplo, a média, posso vir aqui, ó. Ele automaticamente já vai plotar para mim a posição e vai me gerar uma legenda. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta adicional, tá? Um pouco diferente. Deixa eu voltar aqui. Tá? Que é o MATLAB Online. MATLAB Online é uma solução Metrics que está vindo, já vem de algumas versões anteriores, mas ele já está mais estável agora, né? É uma solução que eu não necessito efetivar um download e instalação do MATLAB, e ele funciona numa solução de cloud, tá? E acessável via browser. A vantagem é o acesso sempre à última versão do MATLAB, né? Não preciso me preocupar com recurso, simplesmente eu só tenho que ter um web browser, um acesso à internet, né? E ele tem um foco principalmente para a área de ensino e aprendizado, que é para melhorar e possibilitar o acesso do MATLAB a qualquer pessoa em qualquer local, tá? Em conjunto com o MATLAB Online, eu também tenho uma solução que é o MATLAB Drive, tá? É como se fosse uma solução de storage, né? Como é o Dropbox, como é o Google Drive, tá? E entre outras soluções. Então, ela me permite com que eu troque meus dados, né, a partir do desktop, e esse meu MATLAB Online consiga visualizar e acessar essa informação de dados no site da Metrics, tá? Então, eu consigo trabalhar com isso, tudo bem? E tem um espaço limitado que são de 5 gigabytes, tá? Então, para eu acessar, eu vou digitar matlab.metrics.com. Uma coisa importante é que você precisa ter uma licença válida, né, uma licença atualizada do MATLAB para conseguir acessar, né? Caso contrário, você não vai ter acesso. O acesso é via o e-mail que você habilitou no seu Metrics account. Vou ver aqui. Opa, errei meu e-mail. Vou acessar aqui na minha internet, vamos ver se vai correr tudo bem aqui no carregamento. Inicialmente ele é bem parecido com o MATLAB, né? A diferença fundamental que é o meu web browser, tá? Outra coisa que também as informações, ele não mostra o caminho da pasta local, é o MATLAB Drive, né? Então a gente vê que aqui tem uma nuvenzinha, tá? O Drive ele é baseado em três passinhos, né? Pública, ou seja, você pode compartilhar com quem você quiser as informações dessa pasta, né? Então, nesse caso aqui é o meu é shared, tá? E eu posso visualizar ela, ela vem aqui e puxa a informação e torna ela acessível, né, no meu MATLAB, tá? Porque eu já puxei essa informação para essa pasta, tá?
né? Então, se eu venho aqui no meu gerenciador, né, do MATLAB, vocês podem ver aqui, ó, está disponível o MATLAB, né, e a gente pode ver que é semelhante. Se eu venho aqui no meu MATLAB Drive, eu sei que está meio claro, né? Então eu vou ter aqui, ó, exemplos, como está o caso aqui, publish, né, e shared, que é onde eu coloquei as informações e elas estão similares à minha pasta local aqui no meu MATLAB, correto? Então, toda vez que eu jogo um arquivo aqui, e eu também tenho um appzinho que ele vai sincronizar essa informação, né? Ele vai jogar essa informação aqui para o meu MATLAB online, tá? Então, gerando um exemplinho simples novamente, né? Como é o caso, posso vir aqui e gerar uma var, né? Também aleatório. Então, 10, uma coluna, então vai dar 10 linhas, uma coluna, tá? Então, se eu peço um plot, né, como se fosse no meu MATLAB, aqui, tá? Então, a ideia é que ele me forneça ferramentas e subsídios para que eu consiga ter visualização, né, fora do meu MATLAB. Se a gente estou trabalhando aqui com os meus dados, né, minha variável var, né, e a gente pode ver que ele é semelhante ao meu gráfico gerado aqui. Beleza? Tá? Então, eu posso ter a visualização aqui da figura, né, o apps, tá? Posso trabalhar com os dados. Então, ó, se eu quiser estatística também, básica, eu vou conseguir efetivar ele aqui com o meu MATLAB. Então, ó, a mesma coisa, ele vai abrir uma interface gráfica aqui. E a ideia também é que eu consiga ter a visualização da média e o mesmo gráfico, né, de aplicação. Tá? Você vai poder trabalhar com o gráfico, você vai poder fazer, por exemplo, um, um script MATLAB, né? Todas as informações que você faz no MATLAB, você vai fazer aqui também pelo, pelo MATLAB Online. Tá? Então, eu vim aqui, posso editar, trabalhar com a figura, né, propriedades, né, então remover o color bar, mexer, tudo isso você pode fazer também via MATLAB Online. Se você precisar salvar, você também tem a opção de salvar, ó, Save As, ó, JPEG, Paintbrush, TIFF, né? E também poder gerar o código conforme eu gerei o análise aqui simples de dados, né? Então ele gerou uma função aqui para mim, create figure, tá? Que sempre que eu chamar ele já vai gerar o que? A estatística básica e vai me gerar o plot nessa figura. Funciona? Não sei, a gente pode salvar. Então vem aqui save, tá como create figure, ok, né? Posso fechar tudo. Vamos fechar aqui o gráfico também. Close figure. E, ó, em vez de eu chamar o plot, eu posso vir aqui create figure de quem? Do var. Né? Opa,
Tem uma falha aqui. Ele não calculou corretamente meu y-data. Vamos ver por quê. Se é isso aqui. Localizamos uma falha aqui. Bom, corrija isso aqui depois. Infelizmente eu não tenho como perder tempo com o erro aqui, né? Eu criei alguma coisa errada aqui e deu erro na minha criação de figura, tá? Então, a ideia é poder gerar um recurso, né, dentro do próprio MATLAB, né, e eu poder fazer uma análise estatística nela, né, sem eu estar dentro do meu MATLAB local, né. Estatística e Machine Learning Toolbox me permite gerar distribuição de probabilidade, estatística multivariada, poder gerar modelamento linear e não linear. Posso fazer teste de hipótese com ele e trabalhar com estatística de processo, design of experiments, né? E também machine learning, que é o que está em voga atualmente. Tá? Então, dentre as distribuições de probabilidade, a gente viu isso no nosso último webinar, né? Eu tenho diversas funções e interfaces gráficas que me ajudam a gerar análise de probabilidade. Atualmente a gente tem cerca de 22 distribuições pré-definidas, né? Mas eu consigo também gerar uma customização de distribuição se eu precisar de alguma coisa muito específica, né? Posso gerar uma aproximação, estudar variação, né? Estudar tipos diferentes, explorá-las, né? E gerar amostras aleatórias para poder trabalhar com essa distribuição de probabilidade. Tá? Estatística multivariada, né? Ela me permite gerar análise de uma quantidade de dados muito grande, né? A grande sacada da multivariada é quando eu tenho diversos tipos de dados ou grupos de dados, né? Que eu quero fazer análise, posso gerar correlações, eu posso verificar se uma mais interfere mais na outra, dessa forma eu poder gerar uma análise mais confidente e resolução do problema. Né? Então eu tenho diversos algoritmos, uma delas é o PCA, ou análise de componente principal, análise de fator, variância multidimensional, análise de cluster e escala multidimensional, por exemplo. Então, deixa eu puxar um exemplo aqui. Vou abrir meu MATLAB online aqui, só para a gente ter uma noção. Eu vou puxar um arquivo que é do próprio MATLAB, tá? É um Node Carbig, né? Ele me puxa uma série de variáveis relacionados a veículos, então cilindradas, potência, modelo, ano, né? E milhas por galão, né? Porque nos Estados Unidos não é quilômetros, né? Por litro, né? A ideia é por galão. Né? Então, as variáveis que eu vou trabalhar é milhas por galão, aceleração, o deslocamento, o tamanho do motor, o peso e a potência. Né? E eu vou gerar os varnames, vou transformar eles para português, né? E vou trabalhar com uma função que é o gplotmatrix. Né? Então, a ideia aqui é eu conseguir
trabalhar com a visualização da informação, né? Então eu consigo visualizar, né, todos os agrupamentos de dados. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, o quanto que a potência se relaciona a consumo de combustível, né? Então a gente vê que para alguns veículos, né, no caso da aceleração, ele está bem disperso, né? Uns gastam mais, outros gastam menos. Se a gente vê o grupo aqui dos verdinhos, eles estão bem concentrados em termos de aceleração, né? Então a ideia é que eu consiga ter essa noção também de quanto que um componente ou uma variável se relaciona com as outras, né? Então a gente vê aqui, no caso da potência e aceleração, o vermelhinho está bem disperso. Se eu vejo aqui o azul, ele está bem concentrado, né? Então eu consigo trabalhar e ter uma visualização e ter uma noção das distribuições que está acontecendo aqui com os meus dados, né? O quanto que uma realmente está se atribuindo à outra, tá? Então me ajuda em trabalhar com esses dados múltiplos, né? E conseguir começar a verificar correlações, tá? Só um minuto, estou girando outro gráfico aqui. Aqui, né? Essas aqui são o que a gente chama de coordenadas paralelas, né? E ela mostra o quanto que, em relação ao tipo de variável, eu tenho dados ou componentes que se interseccionam, né? Então, eu tenho aqui várias variáveis e elas, no caso do deslocamento, né, ou do peso, né, a gente vai vendo que algumas se correlacionam ou se cruzam, né, em muitos pontos. Neste caso aqui, na visualização não está muito legal, né? Então a ideia também eu consigo trabalhar para que ele me gere dimensões menores. Tá? Deixa eu ver se eu consigo agrupar ele menor. Ó, né? Separei um pouco os dados, né? Então, quando eu estou trabalhando aqui na aceleração e nos grupos de 8, né, componentes, consigo visualizar uma tendência aqui, né? Então, para uma potência maior, eu tenho uma disparidade, uma abertura maior dos dados, elas se separam um pouco mais, tá? Então, a ideia é que a ferramenta de estatística me possibilita essa parametrização, tá? E ela vai me ajudar nesse sentido de poder me orientar quais as variáveis que estão se interoperando, né, durante a minha análise de dados. Tá? Posso também fazer modelamento linear. A ideia aqui é que eu consiga gerar
aproximações e visualização baseado nos meus dados, né? Então eu vou poder trabalhar com linearização e também sistemas não lineares, né? Possuo diversos algoritmos como a nova, então de um sentido, dois caminhos, multicaminho, né? É, aleatório, né? Mix, né? Mix aleatório, né? Posso efetivar regressões, né? Aproximação por curva de resposta, estimação de parâmetro, entre outros. Se sua aproximação de dados, né, requer que seja uma curva ou uma superfície com uma tendência de curva, né, o Statistics pode ser muito para você, né? Em alguns sentidos, eu aconselho também a você trabalhar com uma ferramenta que se chama Curve Fit into Box, né? Deixa eu puxar uns dados aqui. Então, deixa eu search. No caso aqui, por exemplo, eu tenho essa superfície, né? E eu, no caso, eu preciso gerar uma aproximação ou identificar, né? Baseado nos dados, qual que seria a superfície, né? Ideal, por exemplo, matematicamente ou estatisticamente, tá? Eu vou usar o Curve Fit Toolbox. Venho aqui, CF Tool. Ele vai abrir a ferramenta de interface gráfica do Curve Fitting, tá? Venho aqui, vou escolher o X, o Y e o Z. Né? Então, vocês já podem ver que eu tenho aqui uma nuvem de pontos. Deixa eu aumentar aqui a visualização para melhorar. Né? Então, tá vendo que ele já começou a trabalhar com essa interpolação. Então, eu venho aqui, ó, nos meus polinômios, nas minhas opções, né? Por lowest, quadrático. Né? Vocês podem ver que ele gerou uma curva mais suavizada. O que é interessante é que ele me mostra matematicamente, né, ou estatisticamente, né, o quanto que essa aproximação está me gerando, quanto de erro, quanto de acerto, no caso aqui 77%, né, e eu vou trabalhando até achar qual que seria a aproximação característica ou ideal para mim, né, interpolante, aqui ó, linear, vamos pegar uma cúbica, né, ó, ele me gerou aqui um ajuste, infelizmente o erro ele não conseguiu liberar porque eu consegui uma acertabilidade boa de 1 aqui, né? Então eu posso trabalhar e gerar a minha curva característica baseada em aproximação em relação aos dados via Curve Fit to Box. E daqui eu posso gerar o código, né? Que vai fazer com que todas as informações que eu trabalhe com ela agora, eu também consiga gerar uma repetibilidade baseada nessa interpolação. Né? Então, no meu MATLAB Desktop, assim como no meu MATLAB Online, também eu consigo gerar código da análise que eu fiz, né, via interface. Vamos ver, estou esperando aqui ela gerar o código para mim. Aqui gerou o código aqui para mim. Eu vou gerar uma repetibilidade aqui da informação, né, o XYZ, né, baseado no algoritmo do Curve Fit into Box. Né. Então a ideia também é ganhar
velocidade na análise e também gerar uma repetibilidade, caso eu precise trabalhar com essa informação diversas vezes. Por exemplo, sem eu ter que reescrever, reanalisar um por um, né? Como eu já peguei a aproximação característica, agora eu já simplesmente só vou trabalhar com os dados e vou trabalhar com o algoritmo que eu achei que melhor se adequou para os meus dados, tá? No Statistics Toolbox também posso trabalhar com informação em séries, né? Não é mandatário que ele seja uma variável específica ou determinante, tá? Deixa eu puxar aqui uns exemplos. Puxei aqui gerei, né, para falar a verdade, a quantidade de passageiros por em voo, tá? Então, o que eu quero aqui também é trabalhar com essas séries, né? Então, eu consegui visualizar as informações é, em dados, né, temporais, tá? Só puxar aqui meus dados. Puxa aqui uma informação errada aqui. Estou trabalhando ainda no meu gráfico. Vamos ver se ele vai puxar corretamente. Está trabalhando ainda. Lembrando que tudo depende também da sua internet, né? Como que ela está, se ela está estável, se ela está oscilando, por exemplo, né? No meu caso aqui, ultimamente está oscilando bastante, né? Está bem complexo. Não gerou corretamente, deu um erro aqui. Então, vamos lá, plot. Aí, agora sim. Então, a ideia também é que eu consiga trabalhar com uma série temporal, uma repetição. Se vocês olharem aqui também, eu tenho uma visualização, né, é, de dados baseado em tempo, né, a data e o horário. Tá? Vou deixar aqui umas janelas aqui para melhorar a visualização. Tá? Então, eu poder trabalhar com o MATLAB baseado em séries temporais, então não é mandatário que ele seja fixo, né? Ou porque eu tenho dados que estão ocorrendo em tempo, tá? Então eu vou conseguir ter uma visualização e trabalhar, por exemplo, obter a média dessa informação, por exemplo, a variação dos dados na média, né? Ou durante o ano, por exemplo. Deixa eu dar aqui uns dados aqui, por exemplo. Ó, né? Então,
meus dados estão variando por ano e aqui eu estou vendo a média, né, em relação aos dados sobreposto, tá? Então, a análise dessa variação, né, quem está me gerando essa informação é o Statistics Toolbox, né? Então, eu vi a estatística básica, como a média, mediana, desvio padrão, né? Trabalhei com estatística multivariada, como gerar uma correlação entre dados, né? E aqui, neste momento, eu estou fazendo uma série de tempo, né? Uma análise no tempo de uma empresa aérea e a quantidade de passageiros por ano, né? A variação. Tá? E aqui a variação nos meses, né? Por ano também, certo? Né? No Statistics Toolbox também consigo fazer teste de hipótese, né? Então, dentro do MATLAB, eu tenho uma ou duas amostras, eu também consigo fazer esse tipo de análise, né? Teste de distribuição também, tá? Deixa eu... Um minuto. Por exemplo, eu vou gerar aqui uma amostra aleatória aqui. Né? O que acontece é que eu estou gerando uns dados, né, aleatórios e gerei uma distribuição baseada em normal, tá? Que aqui é o nome PDF. O que eu vou fazer é, eu vou gerar uma análise baseada em amostra, né? Então, eu vou gerar aqui um corte, né? Que é esse cutoff aqui, né? Nas amostras, no caso de 127 ou 27 pontos, 127 pontos, tá? Baseado numa raiz quadrada, tá? E ele vai me gerar aqui para mim qual que seria os valores de rejeição baseados nesses dados. Então aqui ele me gerou uma probabilidade de 0,05, né? Onde a rejeição seria onde a média seria maior que 108. Tá? Então eu já consigo fazer uma análise e ele já me gerar uma amostra, né, baseado na resultante que eu tenho. Tá? Posso também trabalhar com estatística industrial e processo, principalmente design of experiments. Eu vou ter soluções para estudo de capacidade, gráficos de controle, né? Poder fazer análise de fatorial completa e fracionada, superfície de resposta, né? Eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso aqui precisaria ter um embasamento maior, um tempo maior, né? Nosso tempo de webinar é curto, tá? Um exemplo de aplicação, né, é da Stilwell, né, que gerou um aumento de produção baseado na automação de suas máquinas, então ela conseguiu fazer uma análise, né, do seu processo, né, então conseguiu melhorar é, o resultado de suas máquinas baseado na manipulação dos dados, tá? E gerou um ganho até de 30%, né, no ciclo de tempo, né, de produção total. Tá? É um ganho bastante grande. Tá? Deixo aberto aqui para vocês acessarem, quem for da universidade, acessar os materiais para MATLAB e Simulink, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, né, que é o caso dos MATLAB On-Ramp.
Então, você quer conhecer um pouquinho mais do MATLAB On-Ramp, quer conhecer Simulink, Simulink On-Ramp, quer conhecer sobre Deep Learning, né? A gente já tem o Deep Learning On-Ramp, né? Stateflow On-Ramp não está marcado aqui, mas já tem disponível para você poder acessar, tá? É uma fonte de conhecimento. Quer conhecer um pouco mais sobre o conceito de Model-Based Design? Acesse o nosso conteúdo, né, no OpenCAD University, né, é um conteúdo gratuito de 8 horas. Tá? Vou deixar um tempinho aqui para dúvidas. Né? O que a gente quis mostrar hoje nesse webinar, né? Quais são os diferenciais do MATLAB, né? Então, o MATLAB é uma solução única, né, que integra tanto análise de dados que venha da ciência e análise de campo, IoT, né, como dados também de negócios transacionais que estão na nuvem, banco, financeira, tá? A ideia é que eu consiga gerar soluções, desenvolvimento de análise, né, e eu consiga desenvolver soluções que eu aplique em infraestrutura de TI, plataformas embarcadas com conexão na nuvem, né? E também me forneça domínio específico, né? De cientista de dados, né? A Metrox me gera várias soluções, né? De vários domínios para me ajudar na resolução dos meus problemas, tá? E esse tipo de resolução, né, uma delas é gerar a aplicação. Tá? Então, para isso, eu tenho o MATLAB Compiler e o MATLAB Compiler SDK. Né? O foco do MATLAB Compiler é gerar aplicações standalone, ou seja, executáveis, add-ins para Excel, e são soluções para Hadoop, né, que são aplicações de alto desempenho. Tá? E se eu quero aplicar um algoritmo que eu criei, que eu gerei uma análise, gerei uma fidelidade, e eu preciso aplicar em outra linguagem, por exemplo, posso ter C, C++, uma classe Java, uma aplicação .NET, né? Não está ilustrado aqui, mas Python, né? E também aplicar soluções de produção, né? Eu preciso que muita gente acesse esse algoritmo, MATLAB Production Service está aí para isso. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso webinar. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, manda um e-mail aqui para nós. O pessoal do marketing também está interessado nas suas dúvidas, eu também estou interessado. Fiquem à vontade. Obrigado pelo tempo de vocês, né? E aguardo vocês em próximos webinars.